Renault, uma marca francesa famosa e sofreu muita resistência aqui no Brasil, mas mesmo assim conseguiu bater de frente com grandes montadoras tradicionais como Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet e fez sucesso, vendeu bastante carro e surpreendeu muita gente, mas está tomando decisões assim muito questionáveis, afinal o que está acontecendo com a Renault? É isso que a gente vai tentar entender nesse vídeo e saber se realmente é a decadência da marca por aqui no Brasil. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo promete, eu tenho certeza que quando você sair desse vídeo vai gostar, vai deixar seu like, se você não for novo por aqui, também vai se inscrever, eu tenho certeza disso. Então fica até o final do vídeo, que o vídeo deu trabalho, tá bacana, tá comprido, tem muita informação. E para a gente tentar entender o que está acontecendo com a nossa querida Renault, é uma marca que eu gosto bastante, que tem ótimos carros hoje em dia. Vamos começar falando de um breve histórico para a gente saber a trajetória da Renault aqui no Brasil. Então, bora começar! E voltando lá em 1992, graças à abertura das importações aqui no Brasil, o Grupo Caoa, o mesmo que todo mundo conhece hoje em dia, que detém parte das operações da Hyundai aqui no Brasil e que também controla a chinesa Chery por aqui, tomou a iniciativa de importar modelos da Renault para o nosso país, que trouxe, por exemplo, modelos como o Renault 21 e depois, nos anos seguintes, o Renault 19, o clássico Laguna, os primeiros Twingos também começaram a chegar por aqui. Em 1996, os primeiros Renault Clios quadradinhos. Mas já em 95, o negócio da importação já começava a azedar, porque o pós-venda da marca era ruim, faltava peças e também a má fama de carros começou a se espalhar pelo Brasil. Sabe como é que é, né? A fama de carro francês nos anos 90, carros que eram feitos na Europa, pessoal, e vinham diretamente importados para o Brasil, ou seja, não eram carros preparados para o nosso país. Esse calorzão tropical, chão complicado, estradas esburacadas, suspensão era feito para as Europa. Faltava peça, faltava mão de obra e a Renault pegou o bonde de bomba junto com as marcas irmãs Peugeot e Citroën, se é que você me entende, formando a tríade das Arábias francesas automotivas, né? Mas em 1998, finalmente, a Renault conseguiu inaugurar sua fábrica em São José dos Pinhais, lá no Paraná, para produzir seus modelos aqui no Brasil. Porém, nem assim a marca conseguiu perder o seu estigma de bomba por aqui. E assim tivemos carros interessantes, como o Scenic, o Megane, o Clio e outros modelos bem legais por aqui, genuinamente com tecnologias francesas, mas que sofreram na mão de gambiarreiros brazucas. Mas a Renault, meus amigos, teve uma cartada de chefe, uma ideia muito boa, quando trouxe carros da sua marca subsidiária europeia, lá daquele leste europeu, a famosa Dacia. Leia-se Dacia, meus amigos, aqueles carros que são feitos para mercados emergentes, como Rússia, leste europeu, que são carros assim, secundários, né? Carros mais baratos, carros mais simples, carros que são feitos para durar, carros que aguentam tranco, frios extremos, calores extremos. Leia-se Brasil e adjacências, meus amigos. Trânsito ruim, chão esburacado, suspensão mais forte, mecânica resistente. Foi aí que em 2007 chegou a dupla Batman e Robin da Renault / Dacia, né? Sendo que veio para cá com o símbolo da Renault, que foi Sandero e Logan. E aí a trajetória da Renault por aqui realmente mudou totalmente. E aí o negócio começou a andar e a fama de bomba da Renault começou a passar, porque finalmente a Renault se achou por aqui, encontrou o seu novo público e as coisas começaram a dar certo. Apesar, meus amigos, da linha Clio, que já tinha variantes 2 e 4 portas e também uma sedã, já eram carros compactos e bastante interessantes com preço, e mesmo em 2007 já eram produtos estáveis e bastante confiáveis, ainda tinham um passado negativo, com histórico lá do passado de pós-venda ruim da marca, ainda quando o Clio era importado, né? Fora que o projeto do Clio era bem defasado, o carro tinha um espaço interno inferior a Sandero e Logan, que eram mais modernos, maiores e mais interessantes,
e tinha um custo-benefício mais interessante. E mesmo compartilhando a mesma mecânica da linha Clio, Sandero e Logan ganharam rapidamente o público brasileiro. Afinal, meus amigos, tivemos frotas inteiras de táxi adotando o Logan, por exemplo, como o carro-chefe de suas imensas fileiras de carros em grandes centros metropolitanos. E logo foi atestada a robustez e ótima confiabilidade desses carros e, pasme, a ótima aceitação de mercado. E pessoal, isso foi tão rápido, juntamente com a venda de carros novos, o mercado de usados começou a aceitar esses carros. Diferente dos modelos antigos, o Clio, para ser aceito como carro usado assim, interessante, né, digamos, hoje em dia o Clio é um carro bem aceito porque ele é barato, desvalorizado, mas anteriormente o Clio era ruim de revenda e carro francês era carro que você comprava e casava, só para você ter um exemplo. E o Renault não fugia disso, mas Sandero e Logan sempre eram bons de negócio no mercado de usados. E tudo isso aconteceu graças a Renault trazer carros da Dacia e colocar o seu emblema Renault no lugar deles, porque a Renault era uma marca de segunda linha do mesmo grupo, e isso não tem nada de errado, afinal era um Renault de segunda linha, de segunda categoria, mas isso era bom para o Brasil, porque o carro é resistente, era um carro feito para o Brasil mesmo, para um país rústico, assim como a Rússia também, né? E criou-se assim finalmente um público-alvo mais popular, um carro mais barato, que tinha um custo-benefício melhor, né? E logo depois também chegou um concorrente direto do SUV compacto da Ford, o EcoSport, que até então reinava sozinho no nosso mercado. A Renault não deixou isso barato e trouxe de lá de fora o Dacia Duster para cá, com a marca Renault, claro, né, estampada na carroceria, e era simples como o Sandero e Logan, porém tão espaçoso quanto e alto, robusto, valente e mais acessível também, claro que dentro da sua proposta, né? E sendo assim, o Duster também ganhou espaço no mercado e disputou lado a lado ali o mercado que cresceu bastante e domina o nosso setor até hoje. E depois, meus amigos, Sandero e Logan foram renovados e continuaram vendendo bem. Claro que subiram de preço, o Logan não vendia tão bem quanto no seu início, como antes, né? Mas os carros melhoraram bastante no seu visual, acabamento, equipamentos e qualidade também, mesmo continuando simples, e mantiveram a mesma proposta de bom custo-benefício, confiabilidade e, claro, ótimo espaço interno. Mas a Renault aqui no Brasil, meus amigos, já tinha se consolidado como uma marca visando mais a classe média de entrada, tá? Não era classe média alta, não. E aí a Renault tentou ainda ali cativar um público mais endinheirado, trazendo o Megane Sedan e o Megane Perua para cá, meus amigos, que eram carros médios, mais requintados assim, muito bons também, mas eram carros franceses propriamente ditos. Entrou naquela seara, né? Ah, bomba, não sei o que, o pessoal não deixava de comprar um Civic, um Corolla ou uma Fielder, né, etc e tal, apesar que a Fielder também já estava com seus dias contados para comprar um carro desse, né? Aí não deu certo, tentaram só a última cartada, que foi o último carro médio da Renault por aqui, que foi o excelente Renault Fluence, que era um francês disfarçado de japonês, que compartilhava sua mecânica com o irmão da Nissan, o Sentra. Cara, que carro excelente, mas aí você já viu, como eu falei, o público-alvo que a Renault se moldou por aqui não era de um cara que queria um carro competidor com um Corolla ou Civic. Era o carro que comprava um Sandero Logan, no máximo um Duster, e olhe lá. E aí você já viu, né? O cara que olhava um Fluence não acreditava que o carro era bom, o mercado viu com maus olhos, o carro não durou tanto tempo assim. Aí você já viu, saiu de linha, é um excelente carro, tão bom quanto Corolla e Civic. É um Sentra, né, gente? Com a carapaça do Fluence. Um carro excelente, super resistente, confortável, confiável, enfim. É muito bom, quem manja sabe o que eu estou falando. Saiu de linha, foi o último carro médio da Renault por aqui, e a Renault abandonou mesmo de vez esse segmento e continuou focando no que estava dando certo, e criou uma picape derivada do Duster, a Oroch, que nunca se desvencilhou tanto assim da Duster, né? Um pouco esquisita no seu visual, e que foi a primeira picape mista do país, maior que uma compacta e menor que uma média, e foi aí que a Fiat viu que isso daria certo e criou a Toro, muito bonita, né? Praticamente assim com visual revolucionário, e hoje lidera a sua categoria aqui no país, né?
Mas pouco tempo se passou e o Clio, muito defasado com trocentas gerações atrasadas em relação à Europa, saiu de linha para dar lugar ao Kwid, o subcompacto que veio da Índia e não era Dacia, para ser fabricado aqui e servir como novo carro de entrada no país para brigar com Fiat Mobi e também com o Volkswagen Up, que não incomodava ninguém. O Renault Kwid, meus amigos, apesar do seu lançamento conturbado, com muitos defeitos que anos depois foram solucionados pela Renault, sempre vendeu muito bem, porque dentro da nossa realidade aqui no país, que tudo sempre foi caro, sempre foi um dos carros mais baratos do país, né? Vende muito para frotas e apesar do seu alto volume de vendas, dizem por aí que não dá tanta margem de lucro. Mas o alto volume de vendas eu acho que acaba compensando, acredito eu, né? Mas tudo estava indo teoricamente bem, meus amigos. A Renault estava indo legal com seu Renault Kwid, o Sandero e Logan não vendiam tanto quanto a sua primeira geração, porque subiram de preço, porém melhoraram e toda essa melhoria tem um valor agregado, né, meus amigos? Ainda assim, eram bons carros, o Duster conseguia ser competitivo, junto ali com o EcoSport, o mercado de SUVs já tinham novos concorrentes, ou seja, o território estava favorável para a Renault, que seguia ali na sua estratégia, legalzinho, confortável, tudo muito favorável, o Kwid vendendo bem, alto volume, muitas frotas comprando o carro, ou seja, estava tudo em casa, tudo bonito. Mas a Renault voltou naquela, poxa, por que não agora criar um carro mais assim dedicado ao público que tem mais condição? Por que não um SUV, né? O sedã não vai dar certo, eu sei que ninguém vai deixar de comprar um Corolla, o Civic, o SUV está em alta. Vamos arrumar um SUV que fique acima do Duster? Pois é, né? Será que seria mais um erro? Resolveram. Vamos lá, a gente tem um SUV nas Europa, tem um Captur, né? Só que o Captur da Europa, ele é pequeno. Ele é menor que o Duster, que é baseado no Clio europeu, que é mais novo do que o Clio que tivemos por aqui, não é verdade? E a ideia que os brasileiros da Renault tiveram foi o quê? Vamos fazer o nosso Captur derivado do nosso Duster. Pegaram a plataforma do Duster que a gente tinha aqui e colocaram um Captur em cima, alongado, realmente. O nosso Captur é muito maior do que o europeu, é um carro assim alto também, mas no final das contas, meus amigos, tivemos um carro bem mais caro que o Duster, sendo que era um Duster com uma carroceria nova, muito bonita por fora, mais bonita por dentro, sendo que construtivamente falando, por dentro deixava a desejar pelo produto que era comprado como 0 km, e o cara que ia comprar esse carro olhava assim, poxa, isso não vale esse valor agregado. E aí você já viu o que aconteceu, fora que esse carro foi lançado com motor 2.0 e câmbio automático de 4 marchas, o mesmo câmbio que tinha no Duster, já antigo, ultrapassado, áspero, 4 marchas, beberrão, depois de meses que veio 1.6 CVT tardiamente. Já lançaram errado, fora tudo isso que falei. Ah, e tem mais uma coisa, o Duster não tinha freio a disco atrás, mas o Duster era um SUV de entrada, o Captur pretendia ser, entre aspas, mais premium, acima do Duster. E tu acha que a Renault melhorou isso no Captur? Negativo. Também era tamborzão raiz das antigas, meus amigos. E aí, cara, que o negócio piorou, porque o Captur flopou, nunca vendeu bem, foi um erro da Renault. E aí, em 2017, quando esse carro foi lançado, começou sim, na minha opinião, respeitando a marca, que eu tenho admiração por essa trajetória bonita, começou a tropeçar e a gente vai continuar vendo nesse vídeo aqui, viu? Lamentável. E justamente, meus amigos, porque o Captur pretendia atingir um público-alvo diferenciado que não entendia que esse produto valia o que custava, acabaram indo para a concorrência. Por quê? Como já falei, a Renault se consolidou aqui no Brasil com um público que pagava mais barato em carros mais compatíveis. E o Captur oferecia um produto que parecia ser mais barato, custando mais caro. A conta não fechava e o negócio não deu certo. Mas sendo assim, anos depois, o Duster foi renovado no começo de 2020 e adivinha? Ficou mais interessante que o Captur. Um produto inferior, renovado com facelift, era mais em conta que o Captur. E olha só, dá para entender? Porém,
mais um deslize da Renault, o seu preço subiu bastante e foi subindo, foi subindo, foi subindo, e hoje um Duster no final de agosto de 2023 parte no site da montadora R$ 115.990 na versão de entrada com motor 1.6 aspirado e câmbio manual. Olha só, gente, realmente o Duster atual é um carrinho muito equilibrado, muito bom, tá? Mas poxa, custar aí 116 pau, um carro manual, SUV compacto de entrada, né? Aspirado. Não vale, né? A Renault perdeu a mão, a proposta do Duster não é essa. Aí o cara vai para a concorrência, né? Que tem coisas próximas aí automáticas, se bobear, muito mais interessantes, né? Mas tem uma coisa boa que a marca melhorou, tá? Que eu venho notando com feedback de clientes, tem pesquisas na internet que é o pós-venda. A Renault conseguiu superar o pós-venda se você comparar com Fiat e Volkswagen, por exemplo. Mais clientes satisfeitos no pós-venda, claro que não é perfeito, tem concessionária que é ruim, tem concessionária que é muito boa, mas no geral a Renault melhorou bastante no quesito pós-venda e atendimento. Isso daí é verdade, tá? Eu não sou cliente Renault, mas se você pesquisar aí, você vai testar no que eu tô falando. Pelo menos uma coisa de bom, né? E você lembra do Sandero RS, que era a versão esportiva do Sandero, meus amigos? Muito legal, mas era uma versão muito nichada, né? Muito específica e não representava grandes vendas. E claro que não ia dar tanto retorno para a marca. E era um esportivo bem acessível, esportivo mesmo, tá? Tinha motor diferenciado, suspensão diferenciada, freio a disco atrás, era um carro bacana mesmo. Tinha um mapa diferente de injeção, enfim. Infelizmente saiu de linha no final de 2021, porque a Renault não quis adaptar o seu motor 2.0 aspirado para as novas normas de emissão de poluentes que entraram em vigor logo depois. E em seguida também a Renault resolveu abolir a marca Sandero do seu portfólio e renomeou o Sandero como Stepway apenas. Tirou todas as versões de linha e mantiveram só Stepway. A versão 1.0 virou Stepway. Colocaram aqueles adereços estéticos ali, tem um Renault Stepway 1.0 e 1.6 e nada mais. E o Logan perdeu também todas as versões. Hoje só temos o Logan 1.0, não temos mais Logan 1.6. Olha só, a marca abandonando seus carros-chefe aqui no Brasil. E meus amigos, um Sandero que agora se chama Stepway custa no site da marca no final de agosto de 2023 a partir de R$ 81.990. E o Logan 1.0 a partir de, não caia da cadeira, R$ 93.355. Péssimo custo-benefício, e é nítido que a marca faz esforço para não querer vender mais esses carros por aqui. E para piorar o negócio, não sei se você sabe, né, a Dacia, a submarca da Renault lá fora, que faz carros mais baratos da Renault na Europa, né? Renovou já tem um tempinho o Sandero e Logan. Ficaram muito bonitos, mais atrativos, melhorados, tá? Eu vou botar foto para vocês aí. Olha só como é que ficaram legais esses carros, né? Ficaram show de bola. E a marca, ó, tá nem aí para trazer esses carros para cá. Zero interesse. Se a marca trouxesse esses carros para cá, iria continuar vendendo bem. Aliás, ia renovar o carro, dar novos ares. Poxa, Renault, aí não dá, né? Que decadência, que vacilo. Tem como elogiar, né? E para piorar o negócio, olha que triste. A Renault anunciou oficialmente que agora, em 2023, vai encerrar a linha para Sandero, né? Que se chama Stepway, e Logan aqui no Brasil. Justamente jogar fora os ovos da galinha de ouro, os dois carros que trouxeram a marca para o que foi, o que é hoje aqui no Brasil. Sandero e Logan tornaram a Renault o que é hoje, meus amigos, aqui no Brasil, e a marca simplesmente vai jogar no lixo todo esse legado. Sinceramente é uma pena, assim como admirador de carros, né, amante automotivo, eu fico triste que a Renault faça isso, porque, na minha opinião, respeitando os executivos da marca, respeitando a marca, eu fico triste, eu fico chateado, porque, na minha opinião, um erro, porque esses carros teriam potencial para vender bem. Talvez não serem líderes de mercado, né? Mas você vê que essa categoria de carros aqui no Brasil, de entrada, ainda faz sucesso no Brasil, tanto no mercado corporativo quanto de pessoas físicas. Você viu o Onix e o Onix Plus como vendem bem.
Eu acho que talvez o novo Sandero e Logan não fossem líderes de mercado, mas conseguiriam ter competitividade, ainda mais renovados, mais tecnológicos. Cara, quem não ia querer esses carrinhos aqui, né, fabricados aqui? Eu acho que ia fazer sucesso sim, e a Renault perdeu uma excelente oportunidade de continuar tendo volume de vendas como a Chevrolet tem. Não sendo líder, né? A Renault nunca foi líder de mercado, mas conseguia se manter muito bem aqui, abastecer os seus concessionários. Tudo bem que o mercado está em crise, né? O país está em crise ainda. Mas largar mão de Renault, Sandero e Logan, na minha opinião, é um senhor tiro no pé, Renault. E olha só, de olho novamente em produtos mais caros, como as marcas estão fazendo, a Renault vai fazer aí uma nova cartada, se liga só. Mas olha só que interessante, meus amigos, a Renault, que ultimamente estava se posicionando, dizendo que queria se distanciar de carros mais simples, como os Dacia, né, está trabalhando exatamente em cima do novo Sandero Stepway da Dacia, fazendo algumas modificações, assim como a Volks fez com o Nivus e a Fiat fez com o Pulse, e já foi anunciado como o novo SUV da Renault, o Kardian, que será o sucessor do Sandero, bem mais caro que o Stepway atual, porém com várias perfumarias tecnológicas para tentar pegar uma fatia nesse mercado altamente lucrativo. Ou seja, provavelmente a Renault vai cobrar o zóio das nádegas nesse carro muito mais caro do que valeria, né? Se continuasse cobrando como o Sandero Stepway, assim digamos, e vai colocar um motor turbo. Estavam falando que seria um câmbio automatizado de embreagem dupla, agora estão falando aí que vai ser CVT, não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Será que vai vender bem? Será que vai vender mal? Bem, o histórico da marca não é muito positivo com produtos mais caros, né? Olha o que aconteceu com a Captur, Renault. O público não é burro hoje em dia não, o pessoal tá esperto. Com a internet o pessoal vê o que tem lá fora, né? A gente não tá mais nos anos 90 e 2000, né? E a última da marca, meus amigos, será que é um erro? Quem sou eu para julgar, né? Print na tela para você do site Mob Auto, notícia e créditos totalmente deles. Link para você na descrição se você quiser ler na íntegra. Segundo o Mob Auto, a Renault vai deixar de fabricar o seu carro-chefe aqui no Brasil, que atualmente é o Kwid, que gera sim participação de mercado para a Renault aqui. Se não fosse o Kwid, a Renault não teria a participação de mercado que tem, né? Gera grande volume de vendas por aqui, mesmo que não tenha tanto lucro assim. Fazer o quê? Pois é, a Renault está pensando em tirar a produção do Kwid no Brasil e jogar para a Colômbia, justamente para fabricar esse novo crossover aí, o novo SUV, né? E jogar o Kwid para lá e fabricar o crossover aqui, ou seja, apostar tudo nesse único carro aqui. É, rapaz, pois é. O Kwid sempre segurou as pontas da Renault aqui, né? Desde que a marca não liga mais para Sandero e Logan. Será que é interessante fazer isso? Quem sou eu para falar, né? Mas é isso aí, meus amigos. Eu acho que conseguimos entender, né, nesse vídeo aí, através da história, trajetória bonita da Renault, mas vemos aí realmente uma decadência, talvez, né? Erros e acertos. Tomadas de decisões questionáveis, afinal é um vídeo de opinião, que a gente pode opinar com fatos, nunca com achismos e falácias, tá? Na minha opinião, sim, deu para entender que a Renault está tomando decisões assim estranhas, tá? E espero que dê certo, tá? Esse investimento aí, eu não torço que dê errado, não, muito pelo contrário, quero que dê certo. Vamos ver qual é que é. E você? O que você acha? Conta para a gente nos comentários aí. Desculpe, o vídeo ficou longo, mas é um formato mais de documentário e opinião também do nosso quadro Tentando Entender. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp, redes sociais. Siga o canal também nas redes sociais. Eu sempre falo com o pessoal por lá e posto coisas inéditas para vocês também. Tamo junto, beleza? Deixa aquele seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui. Também ative o sininho, confira os outros vídeos, conheça o meu canal de games. E é nóis, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!